em sala virtual, com a presença da banca avaliadora e presença obrigatória dos alunos pesquisadores. É facultativa a presença do orientador e co-orientador. A avaliação e presença obrigatória dos alunos. A avaliação será por meio de vídeo, podendo haver considerações e complementações da apresentação em formato oral, pelos alunos pesquisadores, de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. A complementação ficará a critério do projeto participante, é opcional. A banca examinadora será formada por no mínimo 3 integrantes, de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção de conexão com o avaliador durante a apresentação ou questionamentos, o mediador aguardará o seu retorno em até 2 minutos. Se não retornar, a apresentação seguirá com os demais. Considerando que todas as apresentações serão gravadas, o avaliador poderá assistir e avaliar posteriormente, não havendo prejuízo ao projeto participante. Cada avaliador terá um tempo máximo de até 5 minutos para fazer as considerações e as lições e ter respostas aos possíveis questionamentos. As respostas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. A avaliação pela banca examinadora dar-se-á pelos seguintes critérios, conforme regulamento. No critério conhecimento, serão avaliados conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção nos resultados, soluções de problemas apresentados. No critério pesquisa, serão avaliados a metodologia utilizada, coerência entre os resultados e objetivos propostos, a revisão da literatura, que seria a fundamentação teórica, considerações finais sobre a pesquisa, impacto social, ambiental e/ou econômico, criatividade e inovação e relatório sucinto da pesquisa. No critério apresentação do vídeo, serão avaliados clareza, oralidade na apresentação, objetividade na apresentação e organização na apresentação. Pode ocorrer que muitos vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, que seria de 8 minutos, ou ainda não esteja integralmente de acordo com as regras. Entretanto, o vídeo será reproduzido normalmente neste ambiente, podendo sofrer penalidades. Para dúvidas referentes ao regulamento, podem ser tratadas diretamente com a coordenação após as apresentações. Os microfones devem permanecer desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A apresentação dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação. Haverá lista de presença pela emissão de certificados, que o mediador fará conferência no início de cada apresentação. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para projeto individual, será aguardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com sua apresentação. Caso não retorne em até 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Esse estudante, se retornar ao longo das apresentações, ainda poderá finalizar após a última apresentação da noite. Não retornando na noite da apresentação, a banca será remarcada. Ressaltamos que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso da câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores e também nos 5 minutos de considerações finais, após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Só queria lembrar que essa regra de ligar a câmera quando o seu projeto estiver sendo apresentado é muito importante. Já aconteceu nos outros dias de os estudantes só ligarem a câmera quando eles forem falar e depois desligar. E eu ressaltava que precisava ser durante toda a apresentação. Então, parou de exibir o vídeo do seu projeto, você já liga a sua câmera, todos os participantes do grupo, e deixa ligada até o final da sua apresentação. Beleza? Agora eu vou passar a apresentar os avaliadores. Um não vai estar presente, que é o Varley. Ele teve uns problemas de conexão, mas como a chamada está sendo gravada, ele vai ter acesso posteriormente e vai ser tudo certo, sem prejuízo algum para os projetos. Então, essa noite temos o Alexandre e o Igor Manuel presentes, e eu vou passar a palavra para eles, eles podem se apresentar com nome, cidade de onde são, e também
a sua formação, brevemente. Então, vou passar a palavra para o Alexandre. Ok, boa noite. Como foi apresentado, meu nome é Alexandre, eu sou biólogo de formação, especialização, mestrado na área de zootecnia. Eu sou professor da rede municipal do município de Indaial, onde eu trabalho no ensino fundamental, tá? E muito obrigado pela oportunidade e queria dizer para todos ficarem tranquilos que a minha função aqui não é destruir ninguém, e sim dar algumas sugestões, tá bom? Então fiquem bem tranquilos, tem alunos também que estão participando, eu sei que todos estão nervosos, mas vai dar tudo certo. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Igor tem a palavra. Boa noite. Bom, eu me chamo Igor, né? Eu sou de Goiás. Eu sou biólogo também, de formação, bacharel. Sou especialista em botânica e faço mestrado em ciências ambientais, né? Trabalho com consultoria ambiental atualmente. Eu acho interessante estar como avaliador agora, porque eu já participei da FEBIC como aluno também. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui avaliando agora os projetos, né? Eu já tive do lado de vocês já. Sei que o nervosismo é tenso, mas queria dizer para vocês que no final tudo vai dar certo, né? Inclusive, eu acho que em 2021 eu fui. O meu projeto ganhou em segundo lugar da FEBIC, né? Então, uma esperança aí para vocês também. Boa sorte para todos, viu? Certo, muito obrigada, então, Igor. Eu vou, antes de começar, iniciar as apresentações, eu vou fazer uma chamada dos projetos rapidinho, e daí vocês só me digam se estão presentes ou não, só para conferir se todos os projetos estão. Avaliação da ação antifúngica dos extratos de orégano e... Segue. Está presente? Aqui, presente. Certo. Gel tópico para auxiliar no tratamento de requeima do gado. Não. Desafio da vida saudável no Brasil. Presente. Que bicho é esse? Presente. Análise da respiração basal do solo. Presente. E elaboração de modelos didáticos. Presente. Certo. Muito obrigada, então. Vamos começar as apresentações. Então, eu vou passar o vídeo. O projeto tem 5 minutos, se quiser complementar alguma coisa. Depois vamos passar as palavras para os avaliadores, que também tem 5 minutos cada para as respostas e questionamentos. E daí passamos para os próximos projetos. Então, o primeiro projeto é a análise da ação antifúngica dos extratos de orégano, boldo do Chile e da casca da laranja, contra a atraquinose no feijoeiro comum. As autoras são Sofia, Bruna e Renata, auxiliados pela Shirley, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A Renata, eu, a Bruna e a Sofia, da Fundação Liberato, no Rio Grande do Sul, desenvolvemos um projeto cujo nome é Avaliação da Ação Antifúngica de Extratos de Orégano, Boldo do Chile e da Casca de Laranja contra a Antracnose no Feijoeiro Comum. Nossa professora orientadora é a Shirley e a professora co-orientadora é a Paola. Então, o Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de feijão do mundo. Portanto, as doenças que afetam esse cultivo, causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides, são responsáveis pelo baixo rendimento da plantação do feijoeiro comum. A antracnose é uma doença fúngica causada pelo fungo Calorotrichum mundiano. Essa doença é favorecida pela alta umidade e também por temperaturas amenas, reduzindo a produtividade e a qualidade do feijão. O uso de agrotóxicos tem sido comum na agricultura desde a década de 1950, proporcionando benefícios como aumento da produtividade e o controle de pragas, incluindo a antracnose.
No entanto, esses produtos químicos causam danos ao meio ambiente e à saúde humana, e a dependência contínua desses agrotóxicos provoca desequilíbrio ecológico, contaminação da água e solo, comprometendo a qualidade dos alimentos e do ar. Diante de tudo isso, as plantas medicinais começaram a ser muito estudadas como uma alternativa para esses fungicidas sintéticos, já que elas possuem compostos com muitas propriedades antimicrobianas. Os óleos essenciais e extratos dessas plantas já têm sido utilizados há muito tempo no combate a fungos. Esses extratos possuem atividade antifúngica devido aos monoterpenos presentes, que afetam a estrutura e função da membrana celular do fungo, impedindo que ele se multiplique. Pesquisa e desenvolvimento de soluções sustentáveis e eficazes para o controle do fungo Trifonema e outras doenças nas plantações são cada vez mais importantes para a melhoria na prática da agricultura. O estudo dos extratos fungicidas naturais pode contribuir para uma agricultura mais sustentável, saudável e também ecológica. Além disso, o uso de fungicidas naturais pode ser uma opção economicamente vantajosa para pequenos produtores que apresentam recursos limitados. Em resumo, o uso de fungicidas naturais derivados de plantas medicinais apresenta vantagens em relação aos fungicidas sintéticos, pois são mais sustentáveis, têm menor impacto no meio ambiente e na saúde humana, além de serem uma opção economicamente viável para pequenos produtores. No entanto, é importante considerar a eficácia desses fungicidas naturais. Pode variar dependendo da espécie de planta e das condições de cultivo específicas. O objetivo dessa pesquisa experimental é avaliar as propriedades antifúngicas dos extratos de orégano, boldo e casca de laranja contra o fungo Coleotropium lignum. Para isso, serão realizados diversos procedimentos. Então, primeiramente, vão ser preparados extratos aquosos, onde as partes vegetais, ou seja, o orégano, o boldo e a laranja, vão ser coletadas, secas e trituradas e vão resultar em um pó. Esse pó vai ser utilizado para preparar os extratos em diferentes concentrações. Eles vão ser obtidos através da imersão das partes vegetais em etanol, depois da evaporação dele e diluídos com água deionizada. Então, para testar a ação antifúngica dos extratos, eles vão ser adicionados ao meio de cultura da paridextrose água em diferentes concentrações antes e também depois da autoclavagem. Então, discos contendo micélio e esporos do fungo vão ser cultivados em placas de Petri com os extratos incubados. E a suscetibilidade antimicrobiana dos extratos será avaliada por meio de testes de disco de fusão e de difusão precoce, utilizando o meio de cultura Agar-MHD. As placas serão inoculadas com fungo e os extratos serão aplicados nos poços. O tempo de eficácia dos extratos será testado aplicando-os em diferentes intervalos de tempo no fungo incubado em placas de cultura. E por fim, depois de toda a experimentação ter sido feita in vitro, a gente vai também realizar experimentos nas plantações de feijoeiro, onde vão ser cultivadas 4 plantações diferentes. Uma de controle, onde vai ser só o feijão crescendo normalmente, sem aplicação de nada. Uma com aplicação somente dos extratos, para ver se eles não vão causar nenhum problema à planta. Uma com o fungo causador da antracnose, somente ele. E outra com o fungo e a aplicação dos extratos, para ver o quanto os extratos vão ajudar a combater o fungo em comparação à plantação que vai ter somente o fungo. Dessa forma, a pesquisa tem o objetivo de determinar a eficácia dos extratos vegetais contra o fungo, tanto em laboratório quanto em condições de plantio do feijoeiro comum. O resultado esperado é que os extratos vegetais apresentem combate satisfatório em relação ao crescimento do fungo. Também vai ser feita a avaliação da melhor planta utilizada, assim como da concentração que foi mais eficaz. Certo, agora o grupo tem 5 minutos se quiser complementar alguma coisa. Eu queria pedir desculpa primeiro pelo ruído de fundo, acho que foi um problema técnico que a gente teve.
E também eu queria acrescentar que o nosso projeto é um projeto em desenvolvimento, assim como está no relatório que a gente enviou para a feira. Só que a gente já começou os experimentos também e a gente tem uma previsão de acabar no mês que vem. Então, só queria acrescentar isso para deixar seguro que até o prazo da feira presencial a gente já vai estar com os resultados todos prontos. Seria isso, meninas? Certo. Então, vou dar a palavra para o Igor. Igor, você tem 5 minutos. Certo. Meninas, então, quero primeiro parabenizar vocês, tá? Eu achei o projeto de vocês bem estruturado, por ser um projeto desenvolvido por alunos do ensino médio. O projeto de vocês tem uma abordagem bastante sustentável, né? Que vocês estão buscando uma alternativa que não agride o meio ambiente, né? Então, além de ser viável ambientalmente, também é economicamente viável, né? E socialmente justa. Então, atende todos os pilares do desenvolvimento sustentável. Eu tenho duas perguntas. Você falou que o experimento vai finalizar o mês que vem, né? O experimento de campo também vai finalizar o mês que vem? A gente já plantou as mudas de feijão, seria isso, né? O experimento de campo? Isso, exatamente. A gente plantou e a gente vai cuidar o tempo de crescimento agora. Não sabemos, não temos certeza se até o próximo mês ela vai estar completa, mas toda a parte do experimento in vitro já vai estar pronta. Entendi. Não, porque eu tinha uma sugestão para dar para vocês, né? Porque a ciência é isso, né? A gente faz uma coisa daqui, às vezes falta ali, outra pessoa acha. A sugestão seria, às vezes, que vocês têm uma abordagem, né, de usar essas plantas como um defensivo ali, né, para esse fungo. Seria interessante, às vezes, nessa parte em vivo, só que como você já fez, às vezes vai ser inviável, mas testar também, comparar, né, alguns agrotóxicos mais utilizados, sabe, com os extratos, porque vocês validariam, né, que esses extratos realmente funcionam, e às vezes pode substituir o uso dos agrotóxicos, entendeu? Então essa seria uma sugestão, mas às vezes não fica viável de vocês desenvolver, ou pode ser uma ideia para um projeto futuro também, né? Pode falar. A nossa ideia é fazer esse teste também, mas como a gente ainda não chegou no relatório, a gente tem escrito, né? A gente acabou não colocando na apresentação, mas a gente pretende também fazer uma comparação com o fungicida sintético, justamente para saber se os nossos extratos eles estão agindo tanto quanto um produto que tu iria comprar pronto, né? Mas aí seria um produto de uso caseiro, né? Não de uso caseiro, não, mas assim, não de grande escala em grandes plantações. Entendo. Uma coisa só que me deixou curioso é por que a coleta do material tem que ser no pôr do sol? Foi só um detalhe mesmo, para não ser nas horas mais quentes do dia também, não é 100% específico, assim, mas foi um detalhe que a gente leu e achou interessante coletar sempre num horário específico. Sim, certo. Muito obrigado, viu? E parabéns mais uma vez. Certo, muito obrigada, então, Igor. Vou passar a palavra para o Alexandre. Todo mundo me escuta bem? Então, tá bom. Então, parabéns também, né, pelo trabalho. Eu acho interessante, muito louvável que alunos estejam, né, estudantes estejam fazendo trabalho e de pesquisa. Então, meus parabéns. Só o fato de vocês estarem aqui já é uma vitória para vocês. Então, parabéns para você, parabéns para seu professor ou professora, agora não lembro. Então, estenda meus parabéns a eles também, a toda a equipe. Não estou aqui para, como o professor Igor também falou, não estou aqui para julgar nada, eu só estou aqui para dar algumas sugestões, tá? Então, como você já conversou com seu orientador, então todas as medidas já foram tomadas, então só vou acrescentar algumas coisinhas, algumas sugestões, aí depois você conversa com o seu orientador para ver se você acata ou não. Não é uma regra o avaliador dizer, eu tenho que seguir. Não precisa. Você vai conversar com o seu orientador, se julgar necessário,
você segue. Se achar que não é necessário ou que não dá, então aí você tem essa liberdade, tá bom? Então, como o professor também, o Igor falou, né, essa ideia de vocês, ela é sustentável, ela utiliza produtos orgânicos para combate a uma enfermidade, uma doença. Então, isso é muito interessante, principalmente agora que a gente está nessa época de consumir mais natural. Então, isso agrega muito valor para aquele produtor, o pequeno produtor, o produtor familiar, que é a base da nossa cadeia alimentícia, está ali, ele consegue agregar valor naquele produto, então isso é muito interessante. É uma propaganda muito positiva dizer que o feijão ele é orgânico também, tratado com material orgânico, né? sem nada de agrotóxico. Então, isso é muito interessante. Só isso aí já vale uma medalha para vocês. Mas, então, eu tinha algumas perguntinhas para fazer, tá? Então, são bem simples. Você disse que vai usar 3 extratos, correto? Esses 3 extratos, eles serão utilizados separadamente ou misturados? Isso ficou um pouquinho na dúvida, não sei se eu interpretei mal o seu texto, mas ficou na dúvida se vocês vão misturar esses 3 extratos ou usarão separadamente. Eles vão ser usados separadamente. A gente vai testar cada um em uma placa de Petri diferente. Mas Tá contendo bom. o mesmo fungo do feijão. Tá, muito obrigado. Aí, o professor Igor também ele falou sobre as questões do plantio. Você disse que já está em andamento. Algum resultado você tem para apresentar, para comentar? Mesmo que seja preliminar. Conseguimos plaquear lá na placa de Petri, já está aparecendo alguns resultados. Tu tem alguma coisa? Se não tiver, também não tem problema nenhum, só minha curiosidade mesmo. Não, esses resultados a gente ainda não tem, mas a gente está próximo de conseguir já, de começar os experimentos. Tá, então tá bom. Então ainda dá tempo de seguir algumas coisas aqui, se vocês quiserem. Eu não sei quantas plantas de feijão, quantos indivíduos vocês plantaram, tá? Mas eu sugiro que você plante inúmeros indivíduos, inúmeras plantas de feijões para fazer esse tratamento. Porque se você investe em um e essa falhar, você perdeu o teu experimento. Então a gente chama isso de tratamentos. Então, quanto mais feijões você plantar, quanto mais plantas você plantar, menor a chance disso falhar. Isso acontece muito. Secou, não vingou, morreu, deu bicho. Aí você perde o experimento todo se você tiver uma planta para cada tratamento. Então, sugiro que, mesmo que necessite mais espaço, você plante vários feijãozinhos para conseguir, se caso houver alguma falha, morrer algum, ou, sei lá, se for atacado por algum outro inseto, uma lagarta, por exemplo, você ainda tem outros para conseguir fazer sua estatística, tá? Para você conseguir obter seus resultados. No extrato, eu não sei, vocês já plantaram os feijões? Sim, foram mais ou menos umas 10 mudinhas, foi a mais do que a gente imaginou que vai usar, mas a gente dá tempo de plantar mais ainda, a gente vai ver conforme eles forem crescendo. 10 para cada tratamento, 10 para o extrato de orégano, 10 para laranja, 10 para... Não, foram 10 ao 10 no todo. total. Então, aí, ainda, como tu falou, ainda dá tempo, tenta plantar mais, porque se 10, desculpa, você plantou 10, se uma morrer, você perdeu 10% da tua porcentagem. Se 2 morrer, você perdeu 20%, você só tem 80%. Então, como o feijão vai ficar aí na média de 3, 4 meses para chegar à fase adulta, eu acho que até a FEBIC vai dar tempo. Dá tempo, tranquilo, se você conseguir agora. Aí tu tem mais chance. Porque se você tivesse 100 feijões plantados, se morresse um, você perdia 1%. Se perdesse 2, você perdia só 2%. Então, como ainda dá tempo, converse com o seu orientador. Se der tempo ainda, você consegue lá, não vai ocupar tanto espaço, de repente você consegue fazer. Só uma sugestão, conversa com ele. De repente, não é o objetivo fazer esse tamanho todo, ou você não tem uma estrutura, né? Cada um tem sua realidade, sabe onde o sapato aperta. Então, só conversa, de repente, se der. É uma chance para aumentar a probabilidade disso dar certo. Então, bem rapidinho, você falou que usar extrato, óleo de laranja, né? Eu acho.
Eu não sei, mas a laranja ela atrai o professor, o Igor também deve conseguir complementar, se for possível. A laranja atrai uma mosca chamada, do gênero Hermetia, mosca soldado negro, Black Soldier Fly. Eu já perdi algumas coisas aqui usando laranja como composto. Aí essas moscas chegam e acabam, a larva é extremamente agressiva e acaba destruindo ali, tem minhoca, tem alguma coisa, acaba destruindo tudo. Então tem que tomar cuidado para ver se não vai atrair esse tipo de inseto, tá? Só para ficar esperto com essa essência de laranja, tá? Aí, no mais, então eu dou meus parabéns, para não me estender muito. É, fica sugestões. Se não conseguiu anotar, né, você pode depois entrar em contato com a FEBIC, ir lá e pegar meu contato. Tá? Eu cliquei lá no videozinho de vocês, lá eu deixo alguma coisa lá no YouTube de vocês ali também, que eu vi o vídeo. Aí, se precisar de algum auxílio, eu fico à disposição. Mas, mais uma vez, parabéns e muito obrigado pela oportunidade de ver o trabalho de vocês. Nós agradecemos as sugestões e vamos ver o que a gente consegue fazer. Muito obrigada. Certo, então, muito obrigada, meninas. Obrigada aos avaliadores pelos questionamentos. Então, vamos seguir com as apresentações. Só para confirmar, o grupo Gel Tópico para auxiliar tratamento da requeima no gado bovino e equino não estão presentes, é isso mesmo? Certo. Então, vamos seguir com as apresentações. Próximo grupo, Desafios da Vida Saudável no Brasil. Autores Laura, Giovana, Letícia e Carolina. Orientados pela Graciele e pelo Hélio. E aí, gente? Eu sou a Letícia Fofinho. Eu sou a Giovana Souza. Eu sou a Laura Belém. Eu sou a Giovana Oliveira. Eu sou a Carolina Braz. E nós somos alunas do Colégio Santa Maria Minas, Unidade Betim. Os nossos orientadores do grupo são o Hélio Lasmar e a Graciele Gonzaga. Nosso trabalho é sobre vida saudável e a gente vai apresentar um pouco mais para vocês. O nosso trabalho tem como objetivo a criação de uma página no Instagram para ajudar as pessoas a levar uma vida mais saudável e alertar a população brasileira sobre o perigo dos usos de anabolizantes e drogas na busca de uma perfeição corporal. Nossa primeira ideia foi a criação de um Instagram para poder alertar a população sobre os perigos de alimentos não saudáveis e para poder dar dicas de alimentação saudável e os perigos de uso de anabolizantes. A nossa segunda ideia foi a criação de um formulário para poder entender o que as pessoas fazem de atividade física, qual é a alimentação das pessoas, para poder depois criar outras práticas para poder ajudar essas pessoas. O desenvolvimento desse projeto foi pensando nas pessoas que utilizam remédios para emagrecimento e anabolizantes para o crescimento de músculos. Realizamos uma pesquisa no site G1 e do governo federal e foi mostrado que o uso de drogas ilícitas aumentou muito no Brasil. Em razão disso, criamos uma página no Instagram para incentivar os indivíduos a terem uma vida mais saudável e limpa. Buscou-se uma exploração do tema com pesquisas em livros como Gorduras Inteligentes, Saúde e Bem-Estar, e além disso, como já mencionado, a criação do perfil no Instagram Dicas Saudáveis para incentivar uma vida mais saudável na população brasileira. Além disso, também foi aplicado um formulário no Colégio Santa Maria Minas dos alunos do 1º ao 3º ano e a análise dos dados adquiridos. Diante dos dados coletados, observamos que 90% dos alunos nunca utilizaram algum remédio para emagrecimento ou ganho de peso e 75% dos alunos não seguem uma dieta controlada. Através de pesquisas realizadas pelo grupo, conclui-se que medicamentos são considerados drogas, uma vez que aceleram ou retardam as reações bioquímicas do corpo. O uso de drogas, drogas ilícitas, remédios, drogas ilícitas e anabolizantes vem crescendo consideravelmente na sociedade brasileira. Com isso, o grupo tem o intuito de abordar e informar os estragos causados por esses esteroides e drogas na atual sociedade. Com o nosso projeto, nós aprendemos as consequências do uso indevido de drogas e anabolizantes e as vantagens de se manter uma vida saudável. Para realizar a pesquisa, nós tivemos a ajuda dos nossos orientadores, Graciele Gonzaga e Hélio Lasmar Paiva, e a ajuda de todos os integrantes do grupo. E sigam a nossa página do Instagram, que tem várias dicas e várias receitinhas saudáveis para você implementar no seu dia.
Certo, muito obrigada. Agora o grupo tem 5 minutos para complementações. Bom, o nosso grupo a nossa ideia começou no ano passado, com o nosso projeto de iniciação científica do ano passado, por causa que a gente sempre procurou incentivar as pessoas a terem uma vida mais saudável, e nós pegamos como base o nosso projeto do ano passado, porque na nossa escola fez muito sucesso, inclusive a nossa prática, a prática do ano passado, a gente elaborou uma paçoquinha saudável, sem açúcar, e uma paçoquinha comum, que não é considerada saudável por nutricionistas. E todo mundo da escola participou e respondeu os nossos formulários, e a gente quis continuar com essa ideia, só que nós aumentamos com o lado de atividade física e de esteroides, e nós continuamos com a nossa prática no Instagram, inclusive o Instagram está aqui, eu não sei se vai aparecer, mas chama Dicas Saudáveis, e se vocês puderem seguir lá, porque a gente está sempre postando algumas ideias, porque acaba que existem muita fake news, por exemplo, o Nesfit, que as pessoas falam que é saudável, mas acaba que não é saudável, e a gente vai dando essas ideias para as pessoas sempre procurarem a ter uma vida mais saudável. Aí agora a Laura, outra integrante, vai complementar o que eu falei. Nós pensamos em realizar 2 práticas esse ano, que ainda não foi possível, mas a gente quer realizar esse ano. Uma delas é fazer tipo uma barraquinha na escola, contendo alimentos saudáveis, informações sobre esses alimentos para poder trazer essas informações para as pessoas. E a outra chama Semana da Atividade Física, que juntamente com os professores de educação física, nós vamos fazer uma semana na escola voltada para a atividade física, para poder incentivar as pessoas a praticar exercício físico, que é muito importante. Como a Laura já falou, nosso projeto ele ainda está em desenvolvimento, a gente ainda não tabulou 100% dos dados, mas a gente percebe uma preocupação muito grande estética, né, na sociedade atual, e os jovens não se preocupam muito com a saúde. Eu vou falar um pouquinho dos esteroides, que eles podem ser usados como medicamento para tratar pacientes que não produzem testosterona suficiente, mas muitas pessoas elas utilizam como drogas, né, para fim de ajudar no crescimento muscular. Então tem um efeito anabolizante. Aí vou dar exemplos aqui, que tem o decanato de nandrolona, que ajuda no aumentar o nível de produção hormonal do indivíduo. Tem a trembolona, que é muito conhecida, que ela foi criada inicialmente para aumentar o apetite e o tamanho do gado. Só que as pessoas utilizam hoje em dia, né, para aumentar o nível de massa muscular. Também ajuda a diminuir o percentual de gordura. E aí ela tem um problema que é muito sério, né, que é uma droga neurodegenerativa que mata os neurônios e acaba que aumenta o estresse e afeta muito a sensibilidade emocional. Tem até um bodybuilder que ele chama Arnold e ele foi competir uma semana antes, o pai dele morreu e ele, tipo assim, não sentiu nada, ele não, sabe, ele ficou super tranquilo porque fazia uso dessa droga, então ele meio que perdeu essa sensibilidade emocional. E também tem o Durateston, que aumenta o nível de testosterona também, facilitando o ganho de massa muscular. E a consequência é que, vindo de fora, né, em excesso e tal, o corpo começa a degenerar a produção natural e atrofia o escroto. Então, isso atrapalha no órgão sexual masculino. Eu só queria acrescentar aqui mais alguns defeitos dos esteroides, que é o aumento do colesterol ruim e a diminuição do colesterol bom, que aí pode surgir placas de gordura nas veias e nas artérias. Aí tem alteração no fígado, que pode ter como consequência a cirrose, e alteração psicológica, que está diretamente relacionado com a agressividade e alterações psicológicas. Além disso, tem o surgimento de acne, queda de cabelo e o aumento dos seios masculinos. Seria isso, meninas, então? Sim. Uhum. Obrigada, então. Vou começar com o Alexandre.
Então, boa noite, meninas. Parabéns pelo trabalho. Eu achei muito interessante, que é um tema muito atual, né? E o interessante é que vocês usaram uma mídia que está bem em alta, né? Então, acho que a proporção que tu vai alcançar é muito grande. Tinha uma época que eu até estava usando lá o Facebook, aí meus alunos, lá no 7º ano, falei, poxa, gente, eu postei lá no Facebook, vocês não viram? Aí as meninas olharam para mim, professor, Facebook é coisa de velho, faz o Instagram. Aí que eu me liguei, por isso que ninguém vê. Aí eu até fiz o Instagram. Aí falando em fazer Instagram, né, aí o teu trabalho também é adequado aos ODS, como o professor Igor tinha comentado no trabalho anterior, então isso é muito interessante, isso é muito importante. Falar em Instagram, eu procurei, não encontrei, depois você me mostra lá a fotinha ali para eu ver a página. Eu encontrei várias aqui, mas eu não sei qual que era de vocês direito, mas tudo bem, depois a gente vê, tá? Só perguntar algumas coisas aqui bem simples, tá? Então, parabéns, então, mais uma vez, para vocês, todos os orientadores. E vocês entrevistaram somente alunos, que eu vi ali pelo artigo de vocês, né? Eu acho que alunos da idade de vocês podem ser que usem esses medicamentos, mas eu acho mais difícil. De repente, você poderia... Tenho 2 sugestões para dar para vocês. De repente, ampliar, você entrevistou 50 e pouco, se eu não me engano, ou 60 e pouco, agora eu não lembro de cabeça, mas foi mais ou menos isso, né? Dá 2 turmas, mais ou menos, de alunos. Você podia estender essa entrevista com alunos mesmo, com mais alunos da sua escola, não sei o tamanho da sua escola, tá? Só estou chutando aqui mais ou menos, para tu ter um N maior, um quantitativo maior, para ter uma quantidade de pessoas maior, uma confiabilidade maior no teu resultado, porque quanto mais pessoas você entrevista, mais preciso e confiável é teu resultado. A segunda dica, de repente, para o trabalho posterior, ou até começando agora, é de repente, como eu falei, jovens da idade de vocês talvez não usem muito. Então, talvez estender essa entrevista para os pais, para a comunidade adulta, para ver se esse que tem independência, que tem dinheiro para comprar, que não precisa dar satisfação para o pai ou para a mãe, faria uso desse tipo, ou faz uso desse tipo de artifício. Seria interessante. Só uma sugestão aqui que me ocorreu aqui, tá? Mas você acata, como eu falei, se você quiser, não tem problema nenhum. Tá? Quantas pessoas tu entrevistou mesmo? Foi 50 e pouco, né? Não lembro. Então tá bom, muito obrigado. Tem uma questão que tu falou, eu não vi teu Instagram, mas que eu me preocupo muito quando a gente faz algum tipo de pesquisa aqui, até quando serve alguma coisa para alimentação aqui, que é oferecer alimento. Eu, né, não sei como é que é na tua cidade a questão da vigilância, mas aqui em Santa Catarina é bem rigoroso essa questão da vigilância sanitária. Então, de repente, tomar um pouquinho de cuidado, ver no teu município como é que funciona a lei certinho, que eu sei que vocês estão mantendo todo um padrão de higiene, com certeza, mas ver como é que é a legislação no teu município para depois vocês não terem problemas futuros. Nessa época de lacração, o cara come uma coxinha vencida na padaria, mas acha que aquilo não faz mal, e de repente come uma paçoca que é feita com toda a higiene, e se ele passar mal, ele come... Peraí, o que eu comi de estranho? A paçoca da escola. Aí acaba culpando a paçoca e não a coxinha que ele comprou lá na padaria, que não sabe de como foi feito ou de quando é. Então, só ter cuidado com isso, principalmente trabalhando com amendoim. Amendoim, ele pode estar contaminado com um fungo e ele libera aflatoxina. Isso causa alguns problemas, então é um alimento bom, mas bem tenso para trabalhar. Mas então só veja para não tomar meio que na cabeça, né, essa questão da vigilância sanitária. E quando colocar a receita, por isso que eu queria ver o site de vocês, você fala, colocamos receitinhas no nosso Instagram para se proteger também, tá? Coloca de onde você tirou. Eu não sei se vocês estão colocando. Se vocês estão colocando, parabéns, mas se vocês não estão colocando, eu peguei da receita de um livro,
coloca, porque né, vocês, eu não sei se a formação da sua professora, de repente ela é nutricionista ou trabalha nessa área, formada nessa área. Se é, beleza. Mas se não é, vocês estão receitando alguma coisa, receitando, né, um alimento, indicando um alimento sem ser um profissional da área. Então, só para tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tá? Aí, se for colocar, coloca a fonte. Ah, não é culpa nossa. Eu peguei no site tal, e aí vocês se livram dessa responsabilidade. Tá? Mas, no mais, parabéns. Tá? Depois eu queria ver o Instagram para poder seguir. Tá? Meus parabéns e obrigado pela oportunidade de ver o trabalho de vocês também. Certo, muito obrigada, Alexandre. Vou passar a palavra agora para o Igor. A Letícia está com a mão levantada, eu não sei se pode passar a palavra para ela falar, a dúvida dela. Claro, pode sim, desculpa, eu não tinha reparado. Pode falar, Letícia. Obrigada, não tem problema não. É só por causa que eu queria falar que o nome do nosso Instagram está no comentário. E relacionado com o que você falou sobre a higiene, na nossa escola tem a cantina. Então, acaba que a gente faz meio que uma parceria, podendo dizer assim, com a cantina da escola. E aí acaba sendo mais higiênico. E a gente sempre pede a autorização da diretoria antes de fazer qualquer coisa lá na escola. E nossa receitinha no Instagram, o nosso ponto, na verdade, uma coisa antes que eu queria falar, que nós não fomos muito para a área adulta, porque o nosso foco principal são os adolescentes, os jovens da nossa idade, porque nós sabemos que eles estão constantemente procurando uma vida mais saudável, porque nessa idade, nossa idade, a gente fica muito preocupado com o corpo, com a estética, tem a questão relacionada tanto com o psicológico, né, da autoestima, e nós somos para esse lado. E os anabolizantes, os esteroides, são liberados de forma ilícita também. Às vezes na farmácia, às vezes até no banheiro da própria academia. Eu fiz uma pesquisa aqui no portal da Urologia, e lá fala, e se você for pesquisar, às vezes até nas próprias redes sociais, como o Instagram, o TikTok, lá mesmo eles falam, às vezes, relatos de pessoas que passaram por isso, que viram, e nós já conversamos, isso daqui vai ser uma vivência minha, eu já conversei com amigos meus lá da escola, e eles mesmos já falaram que presenciaram cenas como essas, na própria academia, esses esteroides sendo liberados. E o que eu queria falar do Instagram é que nós temos que colocar a nossa fonte, só que às vezes a fonte vem de nós mesmas, porque nós 5, somos pessoas muito preocupadas com a saúde, foi mais uma vez por isso que nós decidimos esse trabalho, e aí a gente decide fazer receitas que nós mesmos fazemos, né? Aí a gente compartilha com as pessoas, e a gente compartilha entre nós 5 mesmos. Então, panqueca de banana, bolo de banana, somos sempre nós que tivemos essa ideia. Aí é isso, viu? Posso agora? Sim. Tá. Bom, meninas, primeiro eu quero parabenizar vocês, né, pela temática, que, como o professor Alexandre disse, é importante, né, na sociedade que a gente vive, que é cada vez mais correria, muitas vezes não tem tempo da gente se alimentar de forma saudável, alimentos superprocessados, né, então a iniciativa de vocês é bastante interessante, assim, eu mesmo sou um dos adeptos a isso, né, eu preparo aquelas marmitinhas, porque eu não tenho muito tempo durante a minha semana, então, assim, uma ótima ideia. Eu achei interessante também de vocês falar, né, sobre o público-alvo de vocês, porque às vezes a gente faz uma página no Instagram, né, como biólogo, assim, já trabalhei muito com educação ambiental, trabalho com educação ambiental, só que muitas vezes a gente não sabe definir o nosso público-alvo, né? E uma das ferramentas para educação ambiental, educação voltada para a saúde, né? É o Instagram, que, como o Alexandre falou, é uma rede em alta. E definir o público-alvo é importante. Como você disse, o público-alvo de vocês são jovens, né? Que tem o potencial de ter, às vezes, ali um problema com autoestima, e etc. Só que em relação à pesquisa em si, né, a metodologia que vocês utilizaram, eu tenho
uma dúvida e uma sugestão, né? Primeiro, esse formulário ele foi aplicado online, certo? Sim ou não? Foi online, mas nós passamos na sala das pessoas com QR Code e explicamos para eles as perguntas e como que funcionava o formulário. Foi no ensino médio todo, do primeiro ao terceiro ano. Certo. Não ficou muito claro para mim quais os tipos de pergunta vocês colocaram nesse formulário. Vocês podem explicar, por favor? Por exemplo, vocês perguntaram o que eles consideram como alimentos saudáveis. Não entendi muito bem qual foi o tipo de pergunta que vocês colocaram no formulário. Então, nosso formulário, ele, tipo, foi anônimo, né? A pessoa passou com o QR Code nas salas, e a gente fez perguntas do tipo, se a pessoa segue alguma dieta, quantos dias na semana que ela faz atividade física, se ela já utilizou algum remédio para uso ou do emagrecimento ou ganho de massa. Foi nessa área mais, assim, da atividade física e alimentação. Certo. Bom, eu acho que vocês poderiam ter apresentado melhor, né, no texto de vocês esses dados que vocês obtiveram, porque o formulário em si ele foi uma ferramenta que vocês utilizaram, né, como pontapé inicial ali para a pesquisa de vocês e para o produto final, que é o Instagram, certo? Mas, no mais, é isso, tá? Parabéns. As perguntas, eu tenho as perguntas aqui. Você quer que te fala? Quais foram elas? Mas se tiver no tempo ainda, não sei se dá tempo. Ainda tem tempo? Tem mais um minutinho, pode falar. Tá bom. Você pratica alguma atividade física? Se sim, com que frequência? Você já utilizou algum remédio para emagrecer ou engordar? Utiliza algum suplemento? Se sim, qual? Você segue alguma dieta? Foram essas perguntas. Foram perguntas bem básicas e retóricas para as pessoas responderem assim, para elas responderem, né? Porque às vezes adolescente não se dedica muito a responder, e aí a gente queria fazer um trabalho bem formulado. Tá certo. Certinho, parabéns. Muito obrigado, viu? Imagina. Certo, então, muito obrigada ao grupo e aos avaliadores. Vamos passar para a próxima apresentação. Antes eu vi que o grupo do Geotópico entrou, né? Vocês estariam apresentando agora, mas como vocês só entraram neste momento e atrasaram a apresentação, vocês vão ficar para a última apresentação da noite, beleza? Só para confirmar, vocês estão aqui mesmo, né? É o Policarpo e o Maicon. Sim, estamos aqui. Estamos. Obrigada. Então, vamos para o próximo. Que bicho é esse? Construção de uma coleção entomológica em uma escola do norte do Paraná, de Londrina, Paraná. Os autores são Eduardo, Nicole e Pedro, orientados pela Nathalie. Do ano do segundo colégio da Polícia Militar do Paraná, juntamente com meus colegas Pedro Henrique Boscariol e Nicole Fernandes, embarcamos em um projeto no mínimo empolgante, chamado Que Bicho é Esse? Esse projeto surgiu durante uma aula, na verdade uma oficina do NAS, de iniciação científica, com a nossa professora de biologia, Nathalie, e o seu estagiário, Matheus Eduardo. Movidos pela curiosidade, começamos a nos perguntar quais espécies de artrópodes poderiam ser encontradas na mata, que fica a poucos metros de distância do colégio. Decidimos então embarcar em uma jornada de catalogação desses animais fascinantes em nossa região. Começamos a explorar a diversidade de artrópodes em nosso ambiente, armados com armadilhas que nós mesmos confeccionamos, e muita empolgação, claro. Adentramos na natureza da mata, que fica a poucos metros do colégio, e também espalhamos algumas armadilhas pelo colégio em si, em busca dessas pequenas criaturas. Ficamos maravilhados com a complexidade e beleza desses serzinhos, a cada um que a gente, pegava e catalogava em si. E apenas um projeto científico, Que Bicho é Esse? Representa nossa paixão por desvendar os segredos e mistérios da natureza. Ao catalogar essas espécies de artrópodes, podemos tentar contribuir para um maior entendimento da biodiversidade da nossa região,
e fortalecendo nossa conexão com o mundo natural. Através desse projeto, também estamos despertando o interesse de outros estudantes e talvez até outros pesquisadores, demonstrando a importância da preservação e a conservação desses pequenos habitantes, né, da nossa Terra. Acreditamos que ao compartilhar essas descobertas e experiências, estão inspirando outros a se envolverem na catalogação de estudos e fortalecendo nossa conexão com o mundo natural. E quem sabe, se tivermos muita sorte, encontraremos um espécime novo. Empolgados com o que o futuro reserva para esse projeto. A cada nova espécie catalogada, nos aproximamos um pouco mais da compreensão e apreciação da rica biodiversidade. O que nos serve, claro. Quem sabe essas descobertas até possam mesmo contribuir para a ciência, medicina ou preservação desses incríveis artrópodes. Seguimos em nossa jornada animados e curiosos para desvendar o mundo dos bichos que habitam em nossa região. O processo metodológico utilizado iniciou pela apresentação de seminários organizada por alunos, de forma que cada aluno ficou com uma classe escolhida, entre aracnídeo, crustáceo e inseto. Também houve a apresentação de um seminário do nosso co-orientador, que foi feita no geral sobre artrópodes e sobre métodos de captura de animais. Apesar de aprendermos vários métodos de coleta, nós optamos por alguns. Dentre eles tem esse aqui, que é o caça-mosca e abelha, que vai ter um algodãozinho aqui dentro com óleo de cravo para atrair elas. Esse aqui que é o pitfall, que também teremos uma isca aqui, será enterrada no chão para eles caírem aqui dentro. Também terá a armadilha luminosa de pano, que não foi montada aí por causa da época do ano, porque a gente vai fazer a coleta só na primavera, no começo da primavera, para ter maior variabilidade de espécies. E tem essa aqui, que é a Van Serenheiden. Ela vai ser pendurada e é principalmente para borboleta e mariposa. Elas vão entrar aqui e não vão conseguir sair. Certo, agora o grupo tem 5 minutos se quiser complementar. Então, eu gostaria de reforçar que esse projeto é voltado principalmente para o ensino, e tudo que a gente conseguir coletar vai ser catalogado e vai ser usado pelo nosso colégio na área de biologia. Os nossas armadilhas já foram colocadas, só que por conta justamente da época do ano, ainda não conseguimos pegar nada, mas ainda já temos alguns corpos, né, por conta de catarmos manualmente. E também pela ajuda do nosso orientador, que é o estagiário da nossa principal, né, ele ajudou muito nessa questão, porque ele está bem focado em pegar esses animaizinhos. Certo, muito obrigada. Nicole, tem mais algum do teu grupo presente? Temos todos aqui presentes. Então, eu preciso que todos abram a câmera, tá? Senão, não ganha presença, tá? Isso. Beleza. Vou passar a palavra agora para o Igor. Bom, boa noite, meninos. Quero parabenizar vocês, né, primeiramente pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Pelo que eu entendi, vocês ainda não têm resultados, né? Esse trabalho, eu vi que vocês têm o objetivo de fazer em duas diferentes áreas, é isso? Nós temos uma área mais interna, que é o nosso próprio colégio, e temos uma área que está em uma mata. Vai ter uma diferença bem discrepante, eu imagino. Sim, aham. Bom, o trabalho de vocês, né, ele se trata de do que a gente chama, assim, de um inventário, né, um levantamento entomológico. Isso é de grande importância. Primeiro, né, para o caso de vocês, como alunos, conhecer, às vezes, os organismos que são, muitas vezes, invisíveis aos nossos olhos, né, e eu entendo muito sobre isso porque eu trabalho com fungo, e muita gente acha, assim, que, né, a fungo não está em lugar nenhum, mas, na verdade, fungo está em todo lugar, né.
Assim como os Inclusive, é um dos insetos. maiores seres orgânicos do mundo, né? Tem lá aquele É, fungo gigante, né? isso. Assim como os insetos também, né? E os insetos, além da relevância ambiental, né, também tem as relevâncias socioeconômicas, né, relacionadas ali aos serviços ecossistêmicos que eles têm na, que eles atuam, né? Bom, aí vocês falaram que é esperado que com a captura destes artrópodes, né, desses insetos, seja possível também mostrar que em áreas de maior população e de concentração de construções civis, seja perceptivelmente menor do que em áreas de uma mata urbana, certo? Esse é um fragmento do texto de vocês. Como que vocês vão fazer essa comparação para saber se tem mais ou menos? Uma contagem vai ser empírico? Bom, eu imagino que depois que a gente conseguir pegar uma amostra grande já, né, dos dois lugares, primeiro a gente pesquisaria, contrataria alguma outra escola ou alguma universidade para pegar algumas estatísticas, ou pegar de algum site confiável de alguma universidade. E, bom, sempre tem a opção de a gente fazer mais experimentos em outros lugares, mas sim, à primeira vista a gente contaria à mão mesmo e, bom, classificaria cada um. Tá. E como que vai ser essa classificação? A professora de vocês é, é especialista ou tem algum contato de especialista? Ou a classificação vai ser de acordo com o material que vocês têm disponível? Bom, nós estamos pensando em usar as chaves para catalogação, mas também temos o estagiário, nosso professor, e tem ela também, a professora de biologia. Ele estuda zoologia e é de grande ajuda. Ah, sim. Certo. Era essas minhas dúvidas. Parabéns mais uma vez, viu? Muitíssimo obrigado, senhor. Certo, então, muito obrigada, Igor. Alexandre tem a palavra. Muito obrigado. Parabéns ao grupo, né? Sempre a gente vê na FEBIC muitas meninas participando, e quando tem meninos também, mostra esse interesse. Porque na maioria das vezes a gente vê menina, né? Mas parabéns, então, como o professor Igor falou, esse levantamento é de extrema importância, isso é inquestionável, tanto para essa questão, né, de identificação da entomofauna, das faunas dos insetos, e também, como vocês falaram, da fabricação, construção de caixa de inseto como um recurso didático, né, para as escolas. Então, é tudo de bom, né? Mas só algumas questões para depois vocês conversarem entre vocês e seus orientadores, né? Então, vocês falaram que ainda não conseguiram capturar nada devido à estação do ano que nós estamos, mas conseguiram capturar manualmente algumas coisas, né? Então, essa coleta manual, a gente chama de busca ativa, ela pode ser padronizada. Você pergunta lá, o teu estagiário, se ele está fazendo zoologia, provavelmente ele já terminou a graduação, deve estar fazendo uma pós-graduação, uma especialização ou mestrado nessa área. Então, pergunta como é que é o protocolo de busca ativa, para, senão, daqui a pouco eles vão te questionar lá na frente, mas você procurou, vocês estão fazendo duas áreas diferentes, uma urbanizada e um pouquinho mais preservada. Aí, quando vocês tiverem o resultado, se vocês não tiverem um protocolo igual para todas as duas áreas, esse teu resultado ele pode ficar um pouco tendencioso, né? Ou eu sei que a intenção não é essa, mas pode dar essa impressão. Poxa, se você busca durante 2 horas naquele bairro, né, a probabilidade de você achar insetos é maior do que você procurar durante 20 minutos na mata, por exemplo. Né? Só um exemplo bem tosco. Mas aí eu sugiro que você converse, já não conversou, converse, né, com seus orientadores para ver esse protocolo dado a busca ativa. Tá? Só uma sugestão. Como vocês estão comparando duas áreas, eu acredito que dizer agora que na área urbanizada não encontre muito, né, isso ainda é um pouco cedo, que talvez você, quantitativamente, pode até encontrar mais insetos numa área urbanizada, insetos praga, né, espécies exóticas,
barata, mosquito, sei lá, um monte de coisas que de repente não teriam dentro da mata, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, como o professor Igor falou, ver bem como é que vocês vão comparar essas duas áreas. Isso é de extrema importância, tá? Para ver como é que vocês vão comparar. Tudo que tu fizer numa área tem que fazer igual na outra, senão fica tendencioso. Deixa eu só te perguntar um negócio. Esses insetos que vocês coletaram, primeiro, biólogo, o professor Igor também está aí para confirmar, biólogo é um bicho meio doido, né, cara? A gente comete o crime de capturar um inseto, de pegar, de cortar, às vezes nem tem licença, e a gente ainda publica isso, mostrando nossa cara, nosso nome ali, dizendo, nós coletamos no meio do mato ali esses bichos aqui. E às vezes isso dá um problema muito grande com a legislação, com o IBAMA, né? Vocês têm esse conhecimento de que, de repente, pode até estar cometendo um crime ambiental? Sim, a gente tem esse conhecimento, ele foi avisado bem previamente, então a gente está tomando cuidado. E sobre a questão que você falou de ficar tendencioso, essas buscas ativas que a gente está fazendo, nós não pretendemos colocar na comparação. Ela é mesmo só para catalogar e usar como método didático. Ah, tá. Entendi. Tem algumas... Hoje em dia, né, a gente tem que tomar certos cuidados nessa questão de lacração, só nessa questão de você vai pegar um animal, você vai matar esse animal. Uma vida vai ser tirada, ou várias vidas vão ser tiradas. Pode ser inseto ou não, mas é uma vida que você está tirando. Esse material ele tem que ser muito bem preservado para que dure muitos e muitos anos. Mas vocês chegaram a pesquisar esse protocolo? Tem um protocolozinho, eu sei que muita gente não segue, mas de uma morte mais humanizada também para insetos. Eu sugiro, esse livro, eu não lembro o nome, ele está disponível na internet, PDF, de graça. Tem umas técnicas ali para você poder sacrificar os bichos, porque pode ser que alguém te questione lá na FEBIC. Poxa, mas vocês mataram esse bicho como? Deram peteleco nele? Jogaram Baygon? Como vocês mataram? Então, isso pode ser questionado na FEBIC presencial. Então, só para essas questões, tá bom? Mas, no mais, eu gosto dessa área de zoologia, então, parabéns para vocês. Né? Espero ver vocês lá com seus resultados. E muito obrigado também para vocês, pela oportunidade. A gente que agradece. Certo, muito obrigada ao grupo e aos avaliadores. Vamos passar para a próxima apresentação da noite. Análise da respiração basal do solo. As autoras são Mariana, Ana Júlia e Maria Eduarda, orientados pela Cristine. Olá, o nosso atual projeto tem o nome de Análise da Respiração Basal do Solo. Ele foi feito juntamente com o auxílio da FURB e da nossa orientadora e professora de Biologia, que vai se apresentar agora. Olá, meu nome é Cristine Gobeldonha, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal do Paraná, sou mestre em Botânica e doutora em Engenharia Florestal na área da conservação da natureza. Sou professora das meninas do 3º ano da noite, aqui na Senadora Evelásio Vieira. Também me apresentando, eu sou a Maria. Eu sou a Ana. E eu sou a Mariana. E nós somos alunas da Escola Senadora Evelásio Vieira. Vou começar um pouquinho falando sobre os objetivos do nosso projeto. O principal é avaliar a qualidade da microbiota do solo por meio da produção de gás carbônico pela respiração aeróbica, que é o que chamamos de RBS. Um dos objetivos mais específicos é determinar a respiração basal do solo de diferentes locais da escola, que foi os que a gente escolheu, a horta e o barranco, que está nas laterais aqui da nossa escola. O desenvolvimento pessoal de nós três, tanto colocando em prática a metodologia do nosso experimento, e também para o nosso conhecimento mesmo. E por último, relacionar as atividades que a gente está tendo ao longo do trimestre lá na FURB com o nosso projeto aqui na escola. Aqui a comparação dos solos, a nossa horta e também o nosso barranco.
onde a gente realizou alguns registros, realizando a extração do solo, onde todos que a gente extraiu, retirou, né, teve 5 centímetros de profundidade. Também no barranco, onde a terra a gente pode ver que é bem mais avermelhada, também foram com 5 centímetros de profundidade. Aqui a gente fez a peneiração do solo, onde a gente peneirou a terra em uma peneira, tirando todo ou qualquer requisito que pode atrapalhar o nosso processo. Aí aqui tem umas imagens de nós fazendo esse processo. E depois a gente fez a pesagem do solo numa balança, que era para dar 25 gramas de solo. No nosso não foi totalmente exato, pois a gente não tinha uma balança analítica. E aqui a gente botou ela nos litros para incubar. E aqui a gente colocou no algodão, a gente umedeceu ele com água para que deixasse o recipiente com a umidade. Para dar início à incubação, juntamente com o frasco de solo e o algodão úmido, nós utilizamos hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica ou NaOH. Utilizamos uma pipeta graduada para tirar os exatos 10 ml de hidróxido de sódio e colocamos dentro de um tubo de 15 ml. Para finalizar, nós fechamos o pote de vidro com papel filme. A gente realizou esse procedimento juntamente com os outros 8 vidros, totalizando 9, para a gente realizar esse processo. Ele ficou armazenado por 190 horas, mais precisamente 7,91 dias, em média 18 graus Celsius. Falando um pouquinho sobre a neutralização do pH, que foi super importante para o nosso resultado final do nosso experimento, que ele é um processo químico que ocorre quando uma substância ácida, quando o pH é menor que 7, juntamente com uma substância básica que reage, né, quando o pH é maior que 7, e misturadas, ele sofre uma reação de neutralização, quando o pH se igualiza a 7. Após isso, utilizamos o frasco com 10 ml de NaOH e derrubamos em um becker. Também utilizamos 2 gotas de fenolftaleína, que ela é um indicador de pH. Essa cor rosa, ela indica o pH básico também. Nessa foto, a gente pode ver onde a gente utiliza um conta-gotas para colocar o ácido clorídrico, onde ocorre a transformação da cor rosa para a incolor. No vídeo a seguir, a gente vai ver essa transformação bem rapidinho de como foi esse processo. Aqui a gente realizou o derramamento, né, das gotas, e aí ficou incolor. A gente utilizou a agitação manual para esse processo. Aqui a gente vai falar sobre os dados da RBS e da umidade dos locais coletados. Aqui primeiro a gente tem o peso úmido, que é do solo onde a gente coletou e depois de ter peneirado, o peso seco depois de quando ele vai para a incubadora e secadora, e a umidade do solo, que é a média entre esses dois valores, que vai dar a umidade do solo. E aqui, basicamente, o resultado do RBS. Aqui, por exemplo, da amostra 1, 2 e 3, ela vai estar liberando em cerca de 1 hora, a cada 1 kg de terra, ela vai estar liberando 0,54 mg de carbono. E aqui na amostra 4, 5 e 6, não houve inspiração porque ela atingiu um resultado de negativo, ou seja, 0. Aqui a gente tem um outro gráfico sobre a RBS, onde a horta ela atingiu por aí cerca de 0,54 e o barranco ela foi para negativo, que a gente considerou como 0. A gente botou aqui que ela foi para negativo, isso por muitos fatores, que um deles talvez pode ter sido pela nossa falta de prática em laboratório. E a gente agora tem um gráfico sobre a umidade do solo, onde a horta, o solo da horta é mais úmido do que o solo do barranco. Isso por conta de que a horta tem nutrientes melhores do que o do barranco. E como esperado por nós desde o início do projeto, nós obtivemos um resultado de maior respiração na horta. Então, as nossas considerações finais, a gente gostaria de agradecer por estar fazendo parte desse projeto, que foi muito importante para nós três, tanto de conhecimento profissional e tanto conhecimento dentro da escola, tanto na área de química, biologia e matemática, que aprimoramos alguns métodos de cálculo, e também toda essa questão de análise do solo, neutralização do pH, que a gente não conhecia antes, e foi muito bom e muito importante para a gente estar conhecendo. A gente gostaria de agradecer em conjunto agora e finalizar nossa apresentação.
Certo, agora o grupo tem 5 minutos para complementações, lembrando que a câmera ligada é obrigatória, mesmo que você não esteja falando, desde o início da sua apresentação até o final. O grupo está com a palavra. Oi, boa noite. A gente gostaria de agradecer novamente a todo o apoio que a FURB forneceu para a gente, e especificamente com a professora Arleide, e também a nossa orientadora aqui da nossa escola, a prof. Cristiane, e juntamente também a escola Max Tavares, que eles nos emprestaram a estufa para a gente conseguir realizar um dos nossos processos do nosso projeto. Certo, meninas, muito obrigada. Vou passar a palavra para o Igor. Boa noite, meninas. Espero que estejam bem. Quero parabenizar vocês pelo trabalho, viu? Essa metodologia até ela me abriu, vou ser sincero que ela me abriu a mente, assim, para uma coisa que eu estou realizando no mestrado. Então, assim, eu acho que foi até uma troca bacana participar dessa banca, viu? O projeto de vocês, né, ele tem o intuito de mostrar, né, a diferença ali de duas áreas, né, do solo, né, em duas áreas. Além disso, eu vejo também, né, por se tratar de uma horta e um barranco, pelo que eu vejo na foto, ali tem só capim, né, grama, às vezes o efeito da diversidade de plantas no solo, sabe? Às vezes é uma abordagem que vocês podem estar utilizando também, né, no projeto de vocês, tá? Bom, eu tenho uma dúvida aqui. Vocês podem me explicar, que eu acho que vocês escreveram uma coisa e no vídeo falou outra, como que foi calculada a umidade do solo? A gente fez um cálculo com RBS que a gente achou, e também nossa professora indicou, que a gente fazia uma média entre os solos, e a gente divide... como é que é mesmo? Maria, tu sabia mais? Enfim, será que dá para mostrar para eles? A gente tem anotado aqui, a Sim. gente vai tentar... Acho que tenta ler, acho que é melhor, né? Sim, basicamente é RBS, aí a gente botava a média que a gente tinha, a média do tempo, vezes 0,5, vezes 6, vezes 1000, e daí a média que era... A gente dividia tudo, Isso. aí resultava em 19,3. Certo. Não, é porque eu pergunto isso, porque no vídeo, né, dá para, quando vocês explicam, né, é importante que a apresentação, né, ela é uma parte importante, né, porque vocês estão meio que resumindo ali tudo que vocês fizeram. E a metodologia, ela tem que ser, mesmo que o tempo seja curto, a gente tem que tentar detalhar o máximo possível, tá? Quando vocês falam, eu entendo que vocês só fizeram uma média, sabe? Então, com certeza, vocês tiraram esse cálculo, né, de algum outro artigo, de algum outro trabalho, né, e vocês podem falar, olha, o cálculo foi realizado de acordo com tal autor. Quem quiser saber o cálculo, vai lá e procura, né? Então, geralmente, a gente faz assim. Bom, a minha observação é mais essa, né, e a minha sugestão é utilizar essa abordagem também da diversidade de plantas no solo, né, que eu acho que o trabalho de vocês teriam, assim, um quê a mais, né. Bom, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Igor. Alexandre, você tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite, meninas. Parabéns. Vizinhas, né? Estão em Blumenau, eu estou aqui em Dayal. Então, espero que todos nós se encontremos. Com certeza vamos nos encontrar ali em Pomerode. Então, eu gostaria de dizer que esse trabalho, né, mostra uma importância muito grande
principalmente, vocês participaram de um projeto da FURB, né? Então, isso mostra uma coisa muito importante, eu acho muito interessante, que eu prezo bastante, que é a associação da academia, da universidade com a escola, uma coisa que às vezes não acontece muito. E isso é muito interessante, né? E a gente vê esse resultado agora em vocês, a empolgação de vocês, o resultado de vocês se expressando dessa forma, é fantástico isso. Então, acho que vocês aprenderam ali, botando a mão na massa, como colocando a metodologia antiga, né, o que Baden-Powell já falava, inventou o escotismo do aprender fazendo. Vocês aprenderam fazendo, então eu acho isso fantástico. Eu tento associar isso na minha aula, na escola direto, do aprender fazendo. Então, não tenho certeza que tua apresentação foi ótima. O professor Igor também fez suas colocações ali. Eu não tenho muitas perguntas em relação ao trabalho para fazer, mas eu tenho algumas perguntas em relação ao teu projeto, a esse projeto da FURB. Tá? Você já teve, antes de participar desse projeto da FURB, uma aula da sua vida? De fazer, de botar a mão na massa, de fazer experimento? Pode repetir, porque deu uma travada aqui pra gente. Ah, tá. Como eu falei, a sua explicação e a complementação do professor Igor já sanou todas as minhas dúvidas, mas eu queria fazer uma pergunta em relação a esse projeto que vocês participaram da FURB. Vocês já tiveram algum tipo de aula desse jeito, do aprender fazendo, fora do projeto da FURB, na escola? Seja no ensino fundamental ou no ensino médio? Então, nesse meio de biologia e química, a gente nunca tinha participado. A questão de, ali que a gente pôs a mão na massa mesmo de verdade, onde a gente aprendeu toda a parte de neutralização do pH, de peneiração, pesagem do solo, a gente nunca tinha participado de algo assim, foi a primeira vez mesmo. Tanto que influenciou muito para o nosso aprendizado, que nenhuma de nós tinha conhecido. E lá na FURB, a gente faz essas práticas lá nos laboratórios, então a gente já estava tendo conhecimento desde o começo do ano. Aí esse foi o primeiro projeto que deu ligamento, né? Que a gente tem tanto da parte da escola e tanto da parte da FURB mesmo. Entendi. Então, mostrando a importância da associação, né? Tu acha que daria para fazer esse projeto sem ter auxílio da FURB? Porque, deixa eu te perguntar por que eu estou perguntando isso. Porque vocês tiveram essa sorte de ter a associação da FURB, a ajuda da FURB. Mas será que dava para fazer na sua escola, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, sem a ajuda da FURB? Tu acha possível? Acho que seria, mas provavelmente surgiria mais dificuldades no meio do processo ali, porque a gente teve muito apoio da nossa professora aqui da escola de biologia, que ela tem muito conhecimento nessa área, então ela nos auxiliou a maior parte do tempo. Mas como a gente já praticava, tanto prática em laboratório, que a gente nunca teve, com vidraria, toda essa parte química a gente não tinha tido antes, porque a gente não tinha aqui na escola laboratório. Então, essa iniciação na FURB foi de esplêndido extrema importância, porque a gente não fazia ideia, assim, tanto que a gente, lá na FURB, foi apresentado a FEBIC, e aí que deu a iniciativa no processo. Ah, legal, legal. Então, vou fazer um convite para vocês, e um dia, assim como o professor Igor ali, que começou na FEBIC, agora fez biologia, está fazendo seu mestrado, talvez tenha sido uma porta de entrada para ele, eu faço esse convite, apelo para vocês. Se um dia vocês seguirem essa carreira acadêmica, não esquece desse detalhe, né? E ajuda as escolas também. A gente precisa muito dessa ajuda. A gente sente... Eu trabalhei na universidade e agora eu estou trabalhando no ensino fundamental. Eu sinto uma distância muito grande das duas. Então, pessoas como vocês, que estão participando dessa associação e vendo como é importante, eu pediria muito que, quando vocês estivessem lá na universidade também, né, pesquisadoras, cientistas, vocês também lembrassem disso e levassem isso para outras escolas também. Tá? É só um pedido que eu faço.
Mas parabéns para vocês, gostei muito da apresentação de vocês e obrigado também pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. A gente agradece. E só complementando a questão ali de dar o auxílio quando a gente estiver lá na frente, lá na FURB, o pessoal que participa do laboratório, eles são voluntários também, que eles estão fazendo a faculdade, que eles estão fazendo o mestrado, então a gente já tem um espelho, assim. Certo, então, muito obrigada a todos. Vamos passar para a próxima apresentação. Elaboração de modelos didáticos para o ensino de embriologia. Os autores são Caio, Giovanni e Mariane, orientados pela Nathalie, de Londrina, Paraná. Rodrigo, e junto com a Mariane e o Giovanni Sofiati, nós fazemos um projeto de elaboração de modelo didático para o ensino de embriologia. Nós somos o segundo CPM e fazemos parte da sala de recursos do NAS, que é o Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação. E com a orientação da professora Nathalie, nós fizemos este projeto na oficina de iniciação científica. A nossa pesquisa foi motivada pela dificuldade que alunos, tanto do ensino médio quanto dos cursos de graduação, encontram no estudo da biologia. Essa dificuldade é originada justamente pela dificuldade que esse conteúdo tem, tanto na compreensão quanto na observação, já que é uma coisa microscópica, né? É um pouco difícil de notar isso. A nossa pesquisa buscou resolver isso por meio da elaboração de modelos didáticos, para ficar uma observação mais fácil e compreensão mais fácil. Isso com uma massa de biscuit, mas, porém, a gente está verificando a possibilidade de criar modelos 3D para impressão e logo disponibilizar esses modelos para que qualquer um possa usá-los. A elaboração desse trabalho foi realizada inicialmente uma revisão dos conteúdos já produzidos sobre a embriologia comparada especificamente a relação embrionária entre os vertebrados, contemplando os tipos de ovos e as primeiras clivagens, assim como também o desenvolvimento embrionário de cada grupo, da fecundação ao desenvolvimento do feto, com o objetivo de compreender como os modelos didáticos poderiam auxiliar na aprendizagem desse conteúdo. Após isso, foram escolhidas quais as etapas que seriam representadas, levando em consideração quais são mais importantes e quais os professores têm mais dificuldade de ensinar. Numa próxima etapa, nós vamos realizar a confecção dos modelos didáticos em massa de biscuit, em esferas de isopor e outros materiais que forem necessários. Os modelos representarão as primeiras clivagens de todos os tipos de ovos e as etapas de mórula, blástula, glástula, neurula e organogênese. Em relação às próximas etapas de desenvolvimento, ainda está sendo analisado quais serão as etapas representadas, mas acredita-se que vão ser usadas as mais importantes e as que apresentem maiores mudanças no desenvolvimento do feto. Por fim, está sendo analisada a viabilidade da construção dos modelos na impressora 3D, mas a falta de desenhos digitais já disponibilizados tem sido um obstáculo, porque também é necessário fazer a construção dos desenhos. A produção dos modelos será inspirada em algum desses modelos aqui. Então, as etapas de clivagem, a formação da gástrula, aqui também é a formação da glástula, aqui é todo o desenvolvimento, então, desde as primeiras clivagens até quase a finalização do feto. O resultado que nós esperamos encontrar ao final desse projeto é ter confeccionado esses modelos didáticos em biscuit, principalmente dos vertebrados, a respeito dos tipos de ovos e clivagens, contemplando também desde a fecundação até o desenvolvimento do feto e os anexos embrionários. Também esperamos realizar a confecção desses modelos em impressora 3D, tendo como obstáculo a falta de imagens digitais sobre embriologia. E também esses modelos didáticos vão ser produzidos com o intuito de facilitar o ensino de embriologia, tendo em vista sua complexidade de abstração de absorção por parte dos alunos. O desenvolvimento da pesquisa possibilitará uma análise da importância da embriologia e do ensino da embriologia nas escolas, e também vai dar uma certa importância a esses modelos didáticos para o ensino da embriologia. A pesquisa visa evidenciar que a posse desses materiais e desses modelos didáticos, eles podem facilitar o ensino da embriologia e também podem tornar a aula mais dinâmica e menos cansativa, ajudando na absorção do conteúdo por parte dos alunos.
Agora, os integrantes do grupo têm 5 minutos se quiser complementar alguma coisa. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando nosso projeto aqui aos senhores e também o apoio da professora Nathalie e do professor Matheus. E nós gostaríamos de saltar... Giovanni, eu só preciso que tu ligue a câmera. É que eu estou usando outra conta. Calma. Ele tá com 2 logins. Tem um com o microfone e outro com a imagem. Oi? Tá vendo agora? Que você tava com os dois, um com o microfone e outro com a imagem. É que para mim só estava aparecendo o que estava com o microfone, então desculpa. Tranquilo. Então eu vou continuar por aqui. Eu queria só ressaltar aos senhores que os modelos ainda vão... A produção deles ainda vai ser iniciada. Gostaríamos de iniciar semana que vem. E nós já temos posse de todo o material que vai ser utilizado nessa etapa. Eu gostaria de acrescentar ainda que todos os modelos vão ficar para o nosso colégio e vão ser utilizados para o ensino de embriologia daqui para frente, então todos eles vão pertencer ao nosso colégio agora. Além disso, eu só queria dar um leve ressalte em questão de a gente estar checando a possibilidade de criação de modelos 3D para impressão em outras escolas. Assim, os modelos podem ser usados por outros professores ou por todo o ambiente da escola, caso for necessário. Certo, muito obrigada ao grupo. Alexandre tem a palavra. Muito obrigado. Boa noite a todos. Professor ali na torcida, a professora Nathalie com a câmera ligada ali na torcida dos alunos. Mas é isso aí mesmo, professora. Parabéns, então, professora, parabéns aos alunos. Eu acho muito importante vocês trabalharem com essa questão de modelos didáticos, que a gente tem uma carência muito grande na escola da visualização. E o ser humano ele é muito visual, né? Eu mesmo nunca tive contato com nada de embriologia visual, só tocar, né? Só imagens 2D que era no papel, nunca tive nada 3D, então isso é muito interessante. A ideia da impressora 3D, então, ia ficar uma coisa fantástica, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns a todos, a professora também pela ideia. Vocês disseram que não tem nenhum modelo, vão começar a construção, né? Então, eu só vou colocar aqui, fazer algumas sugestões, tá? Depois você senta com a professora, o grupo, e vê se acata ou não, tá? Então, uma sugestão, eu sei que lá na FEBIC eles não publicam o artigo todo, somente o resuminho, mas depois dá uma olhadinha só nas palavras-chave que ela se repete junto com o título, só para não ficar repetido, porque aí se você consegue colocar as palavras-chave diferentes das palavras que tem no título, o alcance da sua publicação ela chega mais longe. Então, eu acho interessante. A gente nunca deixa repetir no nosso trabalho para tentar aumentar mais essa chance de os trabalhos chegar a uma distância maior. Bom? Eu sei que não é o objetivo do trabalho, mas tu sabe o custo, mais ou menos, quanto vai sair um kit, vou chamar assim, né, o kit completo de um modelo desse? Se não souber, não tem problema, porque eu sei que não é o objetivo, só foi uma curiosidade que surgiu aqui, né? Então, a gente ainda não fez a contabilização de quanto isso vai sair, mas está sendo calculado, então tudo que a gente gasta, tudo que a gente produz está sendo contabilizado, e no final do projeto vai ser exposto quanto que a gente gastou em cada processo, em cada etapa, em cada modelo. Muito bom, isso é muito bom, Maria, que você diga para os professores, para as escolas, esse kit aqui custou tanto, no meu estado isso custou tanto, então não vai diferenciar tanto, para eles terem uma ideia e pensar, nossa, isso dá para a gente comprar, etc e tal, né? Eu não sei se vocês têm acesso à impressora 3D, na nossa escola a gente não tem, acho que na prefeitura toda não tem, né? Mas eu sei que com o tempo isso vai ficar mais fácil, vai popularizar mais, mas enquanto não sai, me surgiu uma ideia aqui, tá? Daí depois vocês conversam. E se
você vai construir um modelo 3D. E se fizesse que nem aquelas forminhas de massinha, e que na escola que não tem essa estrutura de impressora 3D, e na escola que, como eu, tem um professor como eu, que não tem uma habilidade manual muito grande, essa habilidade artística, que meu bonequinho é só uma bola com um pauzinho, se tivesse essas forminhas que nem tem que as crianças compram botar massinha, aí qualquer pessoa sem habilidade conseguia colocar naquela forma ali, desformar e já teria o modelo pronto. Eu sei que não ia ter aquela perfeição toda daqueles detalhes, mas daria uma facilidade para essas pessoas que, como eu, não têm essa habilidade artística. Então, não, é só uma ideia para vocês pensarem para essa, ou caso queira continuar no próximo projeto, quem sabe, de repente, aí você disponibilizaria ou venderia, eu queria muito que vocês disponibilizassem de graça, esse arquivo da impressora 3D para fazer essas forminhas. Aí, né, sairia mais barato, até para aquelas escolas que tá lá no interior, que não tem praticamente recurso nenhum. Então, é só uma sugestão, tá? Então, mais uma vez, eu queria dar os parabéns para o grupo e obrigado pela oportunidade de ter visto esse trabalho. Muito obrigado mesmo. Certo, muito obrigada, Alexandre. Vou dar a palavra agora para o Igor. Boa noite, meninos. Quero parabenizar vocês, né, pelo trabalho, primeiramente. Esse trabalho de vocês mostra, assim, a preocupação, né, a cada dia que a gente tem em melhorar a educação no Brasil, né, porque são coisas, né, preocupações como essas que faz com que a gente evolua. Cada vez mais tá sendo difícil, né, chamar a atenção dos alunos, desenvolver uma intervenção didática que seja interessante, né, viável, enfim. E vocês estão indo pelo caminho certo. Bom, vocês falaram sobre a questão do modelo 3D, tanto, né, fazer o modelo em massa de biscuit, né, que demanda, como o Alexandre disse, uma arte ali, né, como que eu posso dizer? Uma skin mesmo, né? Mas se for viável, né, montar esses modelos em 3D, seria bastante interessante. Eu fiz graduação no Instituto Federal Goiano, né, e lá a gente tinha um laboratório que era o Lab Maker, né, e eles faziam lá, fazem, na verdade, né, eles têm, eu acho, 4 ou 5 impressoras 3D, e eles fazem direto esses modelos, né, inclusive eu acho que seria viável, às vezes, vocês entrarem em contato para ver a viabilidade, né, de vocês desenvolver esse modelo com o pessoal do IF. Que eles fazem, assim, para outras universidades aqui da região, para as escolas também, né, e eles cobram só o material, que é tipo um fiozinho de plástico lá que coloca, né, na impressora para fazer a impressão. Bom, relacionado à metodologia de vocês, né, como em todos os trabalhos eu dei uma sugestão e apontei algo na metodologia, teve uma coisa que me despertou curiosidade, né, que vocês falam sobre fazer, né, atender ali a necessidade dos professores em algumas etapas que seriam mais difíceis desses professores trabalhar. Como vocês chegaram nessa conclusão, né, dessas etapas? Foi por levantamento bibliográfico, enfim, e assim, como que vocês vão fazer, né, para evidenciar essa dificuldade, né, para melhorar essa dificuldade? Além eu sei que a proposta do modelo é isso, né, mas vocês vão fazer uma coisa a mais para fazer com que facilite, né, para o professor?
Então, para fazer a gente usou levantamentos bibliográficos, então, trabalhos já que falam com professores de biologia, que apontam quais são as etapas mais difíceis, em que eles têm mais dificuldade. Então, vários estudos já apontam que é difícil aprender embriologia, os alunos têm muita dificuldade, e que modelos didáticos palpáveis ajudariam os professores a ter essa visualização, para poder ver o modelo, mexer com o modelo. Então, é isso que a gente tem em mente, assim, de já utilizar as coisas que, né, já foi dito, que vai ajudar os vários modelos. Certo, entendi. Às vezes, eu pergunto isso porque às vezes, né, como embriologia é algo muito sistêmico, assim, às vezes disponibilizar um material complementar para, às vezes, até ajudar o professor a entender, né, o modelo seria interessante também, tá? Bom, minhas dúvidas, né, sugestões eram essas. Muito obrigado, pessoal. Parabéns mais uma vez. Então, pode falar, Caio. Então, eu só queria fazer um breve comentário, porque a criação desses modelos, ela é muito boa também para crianças e alunos com deficiência visual, já que como vai ser algo físico, vai ser palpável, então o aluno ele vai poder sentir exatamente o que é e conseguir compreender melhor. Além disso, a gente tem contato com uma professora da UEL que está disposta em ajudar a gente nessa jornada e na criação desse projeto. Certo, então, muito obrigada ao grupo, obrigada, Nathalie, também, a orientadora, pela presença, e aos avaliadores. Vamos ir, então, para a última apresentação da noite. Gel tópico para auxiliar no tratamento Gel tópico para auxiliar tratamento da requeima em gado, bovino e equino. Da Bahia, os autores são Policarpo e Maicon, orientados pelo Janilton. Olá pessoal da FEBIC, tudo bem? Eu me chamo Policarpo Vitor. Eu me chamo Maicon Renan. Aqui agora nós vamos apresentar esse projeto para vocês, que é titulado com o tema Gel tópico para auxiliar no tratamento da requeima em gado bovino e equino. Nós somos do Colégio Estadual Antônio Figueiredo, da cidade de BSC, tempo integral. A nossa área de conhecimento que ele foi colocado foi em Ciências Biológicas, categoria Ensino Médio. Os autores, como eu já disse, eu, Policarpo Vitor, e Maicon Renan, meu colega. E o professor orientador foi o senhor Janilton Almeida. Certo, vamos para o problema de pesquisa. Tem-se constatado casos de requeima e acidentes com plantas tóxicas no município de BSC, Bahia. Então, o que é requeima? A requeima é uma doença cutânea que é acometida ao gado bovino e equino, quando são submetidos ao consumo de plantas tóxicas na sua alimentação. E os acidentes em plantas tóxicas estão relacionados geralmente às cercas vivas, o aveloz, conhecido popularmente como pecado pelado. Nesse contexto, então, surge a questão da pesquisa. Como produzir um medicamento tópico à base de plantas medicinais características do semiárido nordestino, que contenham substâncias terapêuticas que possam ser aplicadas diretamente na pele para afetar no auxílio do tratamento das lesões em animais bovinos e equinos, acometidas pelas enfermidades denominadas de requeima. As hipóteses são: o gel tópico apresenta propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e fotoprotetoras. A aplicação do gel tópico resultará no alívio dos sintomas, acelerando o processo de cicatrização e desinflamação da pele do animal. O medicamento será seguro, não causando efeitos colaterais e prejudiciais. Certo, agora a justificativa. Dessa forma, a pesquisa em pauta torna-se de extrema relevância, uma vez que possa solucionar um problema entre os criadores de gado bovino do município de BSC. O tratamento dos ferimentos
envolve o uso de substâncias cicatrizantes preparadas de forma natural. Os pecuaristas, então, de subsistência da região de BSC enfrentam problemas no tratamento de feridas e ferimentos em animais, especialmente a requeima, ferimentos externos e acidentes com cerca viva, o pecado pelado. É necessário, então, encontrar uma solução natural e eficaz para o tratamento dos ferimentos, explorando as propriedades medicinais das plantas presentes na nossa região. Cuidados específicos com a saúde animal são importantes para evitar enfermidades que afetam a produtividade e a lucratividade com o animal. Dessa forma, a pesquisa em pauta torna-se de extrema importância. Produzir um medicamento com base em substâncias com propriedades de anti-inflamatório e cicatrizante presentes em plantas medicinais da região da Caatinga e Cerrado, existentes no bioma em que o município está inserido. Certo, e aqui agora vamos trazer o objetivo geral sobre produzir e avaliar, no caso, um geotópico à base de plantas medicinais com propriedades terapêuticas, cicatrizantes, anti-inflamatórias e fotoprotetoras para auxiliar no tratamento da requeima no gado bovino e equino. Objetivos específicos: realizar pesquisas bibliográficas buscando artigos científicos em site de busca, como o Google Acadêmico. Entrevistar criadores de gado mais velhos no município sobre remédios caseiros para os animais. Pesquisar plantas medicinais de propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Método: no primeiro momento, será feita a pesquisa bibliográfica, que será a realização de uma revisão da literatura utilizando artigos relacionados ao tema da pesquisa, pesquisados em sites de busca como Google Acadêmico e Cieto. No segundo momento, será feita a pesquisa empírica e experimental, onde ocorrerá a realização de entrevista com criadores de gados do município de Biaçucê, para obter conhecimentos populares da região. Agora, no terceiro momento da metodologia, a gente vai fazer o quê? Vai pegar a babosa, extrair o sumo e o gel das folhas da planta. E depois pegar a jurema preta, fazer a extração do sumo, das cascas do caule por meio da fervura. Logo depois, o angico. Vamos fazer a extração do caminho da casca da árvore com a substância antibacteriana que nela possui. Utilização também do álcool 70 para fazer a esterilização dos utensílios e também do recipiente. Utensílios necessários: um recipiente de plástico, panela de ferro, colher de metal, colher de plástico, peneira de grão fino, luva de proteção, óculos de segurança, máscara cirúrgica e um recipiente de tampa com rosca para armazenar a pomada. Certo. Agora, dando continuidade, a manipulação dos ingredientes. Colocar os ingredientes, exceto o álcool 70, em uma panela de ferro e levar ao fogo para ferver a mistura, certo? Após a fervura, tampar a panela, deixar ela em repouso, descansar por mais ou menos 24 horas. E já está num bom período. Certo, agora para a etapa de finalização, nós vamos fazer o quê? Passar o líquido restante da fervura por uma peneira, colocar o líquido filtrado em um recipiente de plástico e adicionar 150 ml de álcool. Misturar bem até formar uma solução homogênea. Para terminar, a gente vai ter que fazer o quê? A esterilização e armazenamento da solução, certo? Então, eu vou fazer o quê? Ferver a água em uma temperatura em média de 110 graus Celsius por 5 minutos. Aplicar o líquido resultante da fervura no recipiente, que será utilizado para o armazenamento do gel. Esterilizar o recipiente e colocar a substância no recipiente de forma desinfectada. Armazenar o recipiente, então, com a pomada em um lugar climatizado, longe de luz solar, ou em uma porta ou grade de uma geladeira, a mais ou menos 5 graus Celsius. Cronograma. A data de início da pesquisa foi 6 de 2 de 2023 e está previsto o término da pesquisa em dezembro de 2023. Fundamentação teórica. Aqui vamos falar sobre os autores que utilizamos. Sala et al. Pesquisa sobre a fotobilização odematível fotossensível em bovinos e equinos, etc. Fagundes et al. Falam sobre os fitoterápicos que estão sendo cada vez mais utilizados na medicina veterinária com tratamento alternativo. Também temos Alves e Nepomuceno,
aborda sobre a planta avelóis utilizada para cerca viva. Moresque também fala sobre taninos, com prevenção de infecções e promover uma cicatrização mais rápida e eficaz. Certo, e aqui agora a gente vai apresentar para vocês as referências do nosso projeto, que aqui está elas. E eu agradeço vocês pela atenção. Valeu! Certo, agora o grupo tem 5 minutos para complementações, se desejar. Boa noite a todos e a todas. Como vemos aqui, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui na FEBIC apresentando esse projeto para vocês. Quero agradecer também ao meu professor orientador, Janilton Almeida, e ao Colégio Estadual Antônio Figueiredo. Falar sobre a pesquisa. No momento, até o momento, a gente elaborou o plano e também a gente começou a fazer uma pomada, por curiosidade própria nossa. No caso, essa pomada que ele citou foi como? A gente criou um certo teste para chegar a um resultado onde a gente queria. Certo, a gente não testou a pomada, mas sim para chegar só na forma dela. Eu acho que vocês mesmos viram lá no slide a foto dela. Foi uma pomada criada só em casa mesmo, sem nenhum tipo de forma científica, se pode dizer assim. Eu acho que é isso mesmo que era só. Certo, muito obrigada, então. Vamos passar a palavra para os avaliadores e vou começar com o Igor. Boa noite, meninos. Espero que vocês estejam bem. Bom, primeiro, eu quero falar sobre a importância do trabalho de vocês, né? Muitas vezes... Eita, peraí, que abriu... Aí. Muitas vezes a gente tem uma farmácia ao nosso redor, no nosso quintal, né? E não se atenta a isso. O trabalho de vocês, eu vejo assim que tem um apelo importante, porque valoriza as plantas da região de vocês, né? Então, o primeiro passo tá aí. Bom, a metodologia de vocês, né? Pelo que eu entendi, vocês fizeram um levantamento, fizeram uma entrevista, né? E depois fizeram ali a extração dos compostos, né? Uma extração meio sem muito refinamento, né? E para fazer a pomada. Eu queria que vocês me respondessem qual foi a finalidade, assim, a importância, né, para a pesquisa de vocês, da entrevista com os produtores, né? Se vocês já têm algum dado, se vocês poderiam me falar um pouco sobre essa entrevista que vocês fizeram. Sobre a entrevista dos criadores, a gente perguntou plantas nativas da região, que têm propriedades terapêuticas, e também sobre o processo também que eles utilizam para curar feridas em animais. Certo. Aí, tipo assim, só para me complementar a fala dele. Sim. Seguinte, essa pesquisa que a gente fez com os próprios pecuaristas da região foi como? A gente sabe que a ciência precisa do conhecimento empírico, né? Então, a gente procurou saber deles, a população geralmente que tem mais conhecimento, algumas plantas medicinais, que aqui na nossa região possui, né? E chegamos ao resultado dessas plantas, a babosa
a jurema preta, e a gente chegou à extração também do tanino do Egito. E cada um tem as suas propriedades, entre elas anti-inflamatórias e cicatrizantes. Certo. Assim, quando a gente pensa na metodologia, né, a ciência ela é metódica, né? Então, quando a gente pensa na metodologia, a gente tem que pensar como que a gente vai responder a nossa pergunta, né? Eu vejo que vocês responderam a pergunta de vocês, né? Fizeram um levantamento lá na revisão. Vocês falam a propriedade de cada uma das plantas, né? Qual que é o uso. Só tinha me ficado um pouco assim confuso em relação a essa entrevista, mas agora ficou claro. Vocês estão pensando em fazer um teste com essa pomada, alguma aplicação? Sim, mais para frente, sim, a parte quando já estiver um pouco mais desenvolvido, está nos projetos, no cronograma nosso do projeto em si. Certo. Seria interessante fazer um teste, né, para ver a viabilidade de uso, né, que aí ficaria algo mais completo, certo? Bom, da minha parte seria isso. Muito obrigado, meninos, e parabéns mais uma vez. Certo. Obrigada, Igor. Com a palavra agora, Alexandre. Muito obrigado. Boa noite à equipe, boa noite, professor, orientador, não sei se ele está. Eu queria dar os parabéns à equipe que trabalhou nesse projeto. É um projeto, como o professor Igor já falou, de extrema importância. A gente descobre ali as plantas as medicinais da nossa região. E, como eu falei lá no projeto das meninas, lá do feijão, né, isso agrega valor porque você está tratando uma vaca homeopaticamente, né? Então, não tem nada químico produzido ali, um fármaco sendo aplicado ali. Então, isso agrega valor quando o produtor, de repente, quiser vender esse produto, essa carne, como uma carne orgânica ou algo desse tipo. Então, isso é de extrema importância, né? Aí, esse pequeno produtor já consegue vender aquele produto, aquela carne, por um valor um pouco maior. Então, essa pesquisa de vocês leva esse aumento na renda desse pessoal. Então, por isso já merece vários aplausos. Mas eu vou fazer algumas colocações aqui, tá? Depois vocês sentem com o seu orientador e vejam se é pertinente ou não, se vocês querem adequar ou não. Só algumas dúvidas que eu tive ali. O professor o professor Igor também perguntou, essa entrevista que vocês fizeram com os produtores foi perguntando do uso das plantas medicinais em humanos ou em animais? Ou nos dois? Foi em ambos. Quando foi fazer essa pesquisa, no caso, com os pecuaristas, foram em ambos, entendeu? Foi tanto em pessoas quanto em animais. Entendi, muito obrigado. É um trabalho de etnobotânica, né, professor Igor? De pesquisa etnobotânica, muito interessante. No objetivo, você diz ali, produzir e avaliar. Você avaliou isso em forma de entrevista, perguntando para os produtores se dá certo ou não. Essa foi a avaliação de vocês. É correto isso? Sim. Tá, beleza. Aí, agora não dá mais, né, de repente, para mudar algumas coisas, mas eu sugiro, né, causou uma certa confusão, eu sei que é comum usar o termo gado bovino, mas no título, para quem não é da área, né, da zootecnia, da veterinária, parece que fica redundante. Né? Para quem é da área, é tranquilo, gado bovino. Mas tu coloca gado bovino e equino. Né? Poderia tirar o gado e deixar só bovino, porque na citação, até que o Maico fala, uma citação que ele leu agora, ele diz lá na citação que o autor disse bovino e equino. Então, só para, não sei, conversa com o teu orientador, de repente, né, para ver se dá para mudar. Eu acho que não dá mais tempo para mudar para a FEBIC, mas numa publicação futura
Eu acho interessante isso. Tá? No Angico ali, você coloca nome científico em todas as plantas, eu acho isso interessante, muito bom, mas no Angico você coloca a proantocianidina, que não é o nome científico, né? É um polifenol ali. Então, só para, de repente, até consultar o professor Igor, que está aí, que é da botânica, né? Para ver uma sugestão que ele possa dar, né? De repente, só o gênero, não sei qual o gênero, a ISPP, né? Alguma coisa desse tipo. Só para, não que esteja errado, mas só para padronizar. Colocou nome científico, vocês colocaram muito bem ali, nome científico em tudo, e só no Angico não tinha nome científico. Aí, né, fica, assim, só o Angico foi discriminado, né? Para não dar essa impressão que, por quê, né? Se o Angico não tem o nome científico. Mas demais, parabéns pelo trabalho. Eu acho que isso vai evolucionar ainda os pequenos produtores, os produtores familiares, e eu espero ver esse resultado ali em breve. Tá? Então, parabéns vocês, professor orientador, e muito obrigado pela oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. Só complementando, nosso trabalho ainda está na fase inicial, pois nós escrevemos em Sementes das Ciências, e no nome científico do tanino do angico, a gente não encontrou o próprio nome científico do tanino do angico, sabe? Aí acabou que a gente foi fazendo uma pesquisa, só que como você falou, né, a gente tem que desenvolver mais o projeto. E então nós queremos aprofundar um pouco mais, desenvolver um pouco mais, deixar um pouco mais específico e melhorar algumas coisas nele. Certo, então é isso. Essa foi a última apresentação da noite. Agradeço a todos os presentes, aos avaliadores pelos todos os questionamentos para todos os grupos, né? A todos os grupos presentes, aos avaliadores, aos pesquisadores. E até a próxima etapa para quem passar, certo? Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, pessoal. Parabéns. Tá? Tchau, Espero até ver mais. todos lá em Pomerode. Tchau, até mais. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, professor Igor. Obrigado aí. Boa noite.